Graças e paz a todos. Nós estamos continuando nosso estudo baseado no livro de Tim Keller, O Ego Transformado. Essa é a nossa segunda aula. Espero que você tenha assistido a primeira. Então, se você não assistiu, eu recomendo que você assista para que você possa entender de maneira continuada aquilo que nós iremos tratar. Antes, eu quero convidar você para que estejamos juntos, nos elevando a Deus em oração, pedindo para que Ele nos dê um momento proveitoso de estudo, de reflexão, a partir da vontade dEle, para que a cada dia possamos estar mais habilitados e mais capacitados a viver uma vida que agrade a Ele, que não leve em consideração simplesmente o que as pessoas pensam de nós e nem mesmo aquilo que nós mesmos, às vezes de maneira inadequada, pensamos a respeito da nossa vida. Baixe sua cabeça e ore a Deus comigo. Pai, eu quero te dar graças porque o Senhor é bondoso, porque a tua misericórdia dura para sempre. Te louvo, ó Pai, por termos mais uma oportunidade de estudar a sua palavra, de juntos, ó Pai, podermos aprofundar na compreensão daquilo que é o ideal do Senhor para nós. Que neste dia o Senhor esteja conosco, cuidando das nossas vidas. Queremos, ó Pai, colocar diante do Senhor esse momento difícil em que nós estamos atravessando, em que todo o planeta padece, todas as famílias, ó Pai, estão apreensivas, muitas delas chorando, ó Pai, seus entes queridos que já não estão mais com eles, foram vitimados, ó Pai, dessa pandemia que já se prolonga, e outros, ó Pai, estão enfermos, hospitalizados, impedidos, ó Pai, de conviverem com suas famílias, e as famílias de modo geral isoladas, sem poder viver, ó Pai, a alegria de poder partilhar com o outro a presença física. Seguimos, ó Pai, orando ao Senhor, pedindo que o Senhor esteja intervindo de maneira graciosa nas nossas vidas. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Ok, então nós estamos aí retornando a nossa caminhada de estudos sobre essa temática, fruto das compreensões do autor chamado Tim Keller no livro Ego Transformado. Essa é a nossa segunda aula. O tema de hoje é a visão transformada do eu. Semana passada nós iniciamos descrevendo como é esse ego humano. E hoje nós aprofundaremos, seguiremos na compreensão de obtermos uma visão desse ego transformado, para que nas próximas aulas, de maneira mais prática, possamos dar passos a fim de levar a você, a mim, a todos nós, a entender como é que nós podemos melhorar neste processo até, de fato, podermos alcançar a consciência deste ego transformado. O texto bíblico da nossa reflexão de hoje se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 1. Convido você a abrir a sua Bíblia e acompanhar comigo essa leitura, que nos diz assim: Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então essa é a palavra de Deus e nós vamos seguir aí nas nossas
compreensões a respeito desta temática. Eu agradeço você que está aí assistindo esse vídeo, e é bom saber que mesmo em períodos como nós estamos vivendo, em que nós não podemos estar juntos fisicamente, nós podemos sim nos reunir em torno da palavra e buscar esses conhecimentos tão necessários para a nossa jornada cristã. Portanto, nós iniciamos na semana passada, primeiro relacionando o ego, essa ideia, né, de ego, com o que nós entendemos de autoestima, ou seja, aquilo que nós pensamos de nós mesmos e aquilo que as outras pessoas também, através do que elas pensam, influenciam na maneira com que nós não só pensamos, mas nos relacionamos conosco. Descrevemos a partir da obra de Kerr que o ego humano tem suas características naturais e sabemos que desde o nosso relacionamento com Deus, com o próximo e também com a gente mesmo, foi tudo transformado a partir do pecado. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, todas as relações elas foram influenciadas negativamente. Eu não só passei a ser impossibilitado de me relacionar com Deus por causa do pecado, eu também passei a ser impossibilitado de relacionar com o próximo, porque o egoísmo passou a ser um dos principais traços da nossa humanidade. E dessa forma, eu também acabei sendo prejudicado no que diz respeito ao meu relacionamento comigo mesmo. Me entenda, relacionamento comigo mesmo é aquilo que eu penso de mim, a maneira com que eu olho para mim, o que eu me aceito ou não, a maneira com que eu lido com a minha própria consciência. Escrevemos na aula passada que o ego humano pode ser assim entendido a partir de algumas características. Primeiro, ele é vazio, no sentido de ser oco. Parece acumular valores importantes, mas na verdade não guarda nada suficientemente consistente que lhe satisfaça. Veja como Salomão descreve esta situação. Eclesiastes capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade e vaidade. Tudo é vaidade. Veja que Salomão mesmo, ele descreve a vaidade como uma atitude vazia, correr atrás do vento. Esse ego, além de vazio, ele também é dolorido, evidenciando na chamada de atenção para si mesmo, sempre querendo ser o centro das atenções. O autor Tim Keller usa a ideia de um membro do nosso corpo que está enfermo. Por exemplo, os seus pés, quando você vai fazer uma caminhada, eles começam a doer e essa dor chama a atenção toda para aquele órgão, para aquele membro do seu corpo e de certa maneira você passa a viver em prol daquela dor. Então, o ego humano ele tem essa característica de chamar a atenção para si. Ele é dolorido nesse sentido, de querer sempre trazer para si a atenção de todas as coisas. Esse ego, além disso, ele é atarefado. Ele passa o tempo todo e todo o tempo arquitetando estratégias para garantir a atenção desejada. Neste sentido, ele nunca descansa. Ele sempre estará atrás de realizações, de feitos, de alguma maneira de fazer com que tudo isso seja algo que ele possa estar no centro de todas as atenções. Preste atenção no que o próprio Salomão ainda diz em Eclesiastes, no capítulo 2. No capítulo 2 ele descreve o currículo dos seus grandes feitos. Ele empreendeu, ele construiu, ele expandiu, ele comprou, ele amontoou, ele engrandeceu. Durante todo o capítulo 2 ele vai falar desses seus feitos. De modo que, olha o que ele diz, tudo quanto desejaram os meus olhos não lhe neguei. Nem privei o meu coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos,
como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Veja que esse ego, esse ser natural, ele é altamente preocupado em fazer coisas, em através daquilo que nós fazemos, de que nós empreendemos, trazer valor a nós mesmos. Só que isso é insaciável. É uma tarefa que não tem fim. Veja a descrição tão clara de Salomão. Olha quantas coisas ele fez. Olha quantos empreendimentos. Mas nada disso conseguiu preencher o seu coração de maneira a lhe dar satisfação. Isso também revela que, além de atarefado, o nosso ego, pensando e relacionando com aquilo que nós chamamos de autoestima, também é muito frágil. Como uma bexiga, ela não suporta muita fricção. E quanto mais cheio, mais sujeito a estourar. Quando vazio, se mostra frágil, flácido, e quando cheio, se mostra como um grande risco de, a qualquer momento, explodir e trazer preocupações ainda maiores. No centro dessa discussão está aquilo que nós denominamos de autoestima, que nada mais é que o valor que, embora seja da nossa íntima percepção, interessa a nós, mas sofre a grande influência da valorização ou não que nós recebemos das outras pessoas. Qual é o problema então? Se um ego super inflado ou uma autoestima super elevada é prejudicial, também é prejudicial uma autoestima ou um ego também esvaziado. Então, como obter o equilíbrio saudável? Então, em tese, a preocupação dessa obra de Keller é exatamente nos direcionar a essa posição, de não sermos refém de um ego super inflado, onde nós aderimos um alto valor e dedicamos toda a vida para alcançar essa situação. Do outro lado também, não podemos entrar nessa lógica de nos submetermos às outras pessoas, àquilo que elas pensam de nós, e quando não valorizado, nós vamos entendendo que estamos perdendo o nosso valor. Então, nem uma coisa, nem outra. Como será então esse equilíbrio? A este equilíbrio, Keller dá o nome de ego transformado. Mas este equilíbrio não é fruto de uma síntese do super ego, ou seja, de um ego super inflado, com um ego vazio. Não é você esvaziando um pouco que está muito cheio, ou enchendo um pouco que está muito vazio, que você vai equilibrar essa problemática, essa equação. Então, é exatamente isso que nós vamos começar a tratar a partir dessa aula. Primeiro, um grande risco de valorizar um ego desvalorizado. Olha só que coisa interessante. Qual que é geralmente a nossa estratégia se nós estamos aconselhando alguém que está passando por uma crise de baixa autoestima? Qual geralmente é a nossa estratégia? Nós queremos fazer com que essa pessoa lembre do valor que ela tem. Começamos a falar das suas realizações, dos seus feitos, da sua inteligência, enfim, daqueles valores que são próprios dessa pessoa. Então a nossa estratégia para equilibrar um ego vazio é tentando enchê-lo. Mas isso não resolve. Primeiro porque quem tem essa característica de uma baixa autoestima, ele não se satisfaz com elogios. Por mais que você possa fazer isso por um tempo, você possa equilibrar essa equação, mas logo, muito pouco tempo, ele já vai entender ou já vai voltar para aquela impressão de que ele não tem nenhum valor. Então não é enchendo esse ego vazio que nós conseguiremos
trazer uma situação de bem-estar para essa pessoa. Então, já revela um problema que nós temos, né, nessa busca de tentar, de fato, fazer com que o problema da baixa autoestima seja resolvido. Lembra daquela canção que nós tanto cantamos na década de 80, 90, né? Eu quero que valorize o que você tem, você é um ser, você é alguém, nada de ficar pensando, angústia e dor, nesse seu complexo inferior, enfim. A ideia é mais ou menos essa, né? De querer fazer a pessoa entender que ela é importante, para que ela deixe de viver nessa lógica de que ela não tem valor. Só que isso não resolve. Isso não é suficiente. E a reflexão desse livro é muito interessante, porque ela nos oferece um caminho sobremodo excelente, um caminho que de fato pode resolver esse problema de como nós lidamos, né, com a nossa autoestima. Voltemos ao nosso texto de referência, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 3 a 4. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguía a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Paulo está dizendo aos coríntios que não se importa com o que eles pensam dele mesmo. Ele não leva em consideração o que as pessoas olham para ele e assim o julgam. Na verdade, a identidade dele não deve nada ao que as pessoas dizem. A autovalorização de Paulo, sua autoconsideração e sua identidade não estão de forma alguma ligadas ao veredicto e à apreciação que as pessoas têm dele. A identidade de Paulo pode não estar presa à opinião alheia. Mas enquanto a nós? Será que nós já alcançamos esse estágio na vida em que o julgamento das pessoas não interfere mais naquilo que nós pensamos e somos? Como alcançar esse estágio de não sermos controlados pela opinião dos outros? A verdade é que a sociedade só tem uma maneira de lidar com a autoestima ou com a baixa autoestima: procurar levantá-la de algum modo. Em suma, eis o que diriam: decida quem você quer e seja. Pois o que realmente interessa é como você se enxerga. Ao que parece, a sociedade moderna conhece apenas uma forma de lidar com a baixa autoestima, é o que considera Tim Keller. Como? Levantando essa estima que está baixa. Elevar a autoestima vivendo de acordo com nossos critérios ou com critérios alheios parece uma solução espetacular, diz Keller. Mas não é o suficiente, nem pode ser, pelo simples fato de não resolver. Pois enquanto estivermos vivendo nesta dinâmica, seremos submetidos a padrões que os nossos pais assim estabeleceram, que nós não conseguimos viver segundo eles. Isso também me faz sentir péssimo, porque os padrões que os meus pais estabeleceram, eu percebo que eu não consigo atingi-los. Os padrões da sociedade, que a sociedade também estabelece, que também não consigo me submeter a eles, e isso me faz sentir péssimo, e até mesmo os meus próprios padrões. E aí Keller diz que a única maneira de eu corresponder aos padrões é se eu afrouxar os padrões. Mas isso também não resolve. Tentar alavancar a autoestima seguindo nossos critérios ou critérios de terceiros é uma armadilha, não é a resposta. Vemos assim que Paulo não busca sua identidade nos cristãos de Corinto. Não espera que eles deem um veredicto de que ele é alguém. Ele não busca neles o sentido de sua identidade. Também não busca em si mesmo. Paulo sabe que acompanhar certos critérios na tentativa de conquistar a autoestima é uma grande armadilha. Agora,
começaremos a ver onde Paulo encontra o senso que tem de si mesmo, o senso de identidade. Então, muito cuidado. Nesse ponto, Paulo sai totalmente da rota comum. Paulo avança por um território que nos é completamente desconhecido. E é exatamente a partir daí que nós vamos adiantar hoje a nossa reflexão. Como alcançar um padrão excelente que não seja refém de padrões inalcançáveis? Como alcançar um padrão excelente que não seja refém de padrões inalcançáveis? Lembra que nós falamos desses padrões inalcançáveis, quer seja estabelecido por nossos pais, quer seja estabelecido pela sociedade ou estabelecidos por nós mesmos. Então a proposta é um padrão que não seja baseado, que não seja refém desses padrões. Primeira coisa que nós precisamos, segundo esse autor chamado de Keller, reconhecer a nossa falibilidade. A biografia de Paulo nos impressiona. Alguém que literalmente do dia para a noite sofreu uma transformação fenomenal. Ele tinha um passado tenebroso que não condenava sua consciência ou diminuía o seu valor. E ele tinha, por outro lado, um presente de grande sucesso, que também não enaltecia ou de alguma forma lhe trazia vanglória. Então perceba essas duas realidades na vida do apóstolo Paulo. Se ele olhasse para trás e começasse a se julgar ou ser julgado por quem ele já foi, um perseguidor, alguém que odiava Cristo, odiava os cristãos e por isso os perseguia, e se ele olhasse para trás e começasse a pensar nos seus erros do passado, certamente ele traria sobre si uma carga pesadíssima para carregar. De igual forma, se ele olhasse para o presente e pensasse nos seus grandes feitos, em como ele estava sendo um cooperador sobremodo excelente para o Evangelho, isso também poderia trazer para o apóstolo Paulo uma certa impressão de que ele era mais do que de fato ele precisava ser. Paulo se apresenta como o principal dos pecadores e ele não se incomoda com isso. Em 1 Timóteo, ele diz assim, capítulo 1, versículo 15. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha como ele se apresenta. Ele não diz que ele era o principal dos pecadores. Ele usa aqui esse verbo ser no presente. Eu sou o principal. Mas como Paulo pode ser o principal dos pecadores? Se Paulo, que foi este homem que trabalhou de maneira dedicada ao Senhor, que foi perseguido por causa de Cristo, que dedicou cada um dos seus dias após a sua conversão para de fato agradar a Cristo, como então nós poderemos nos julgar? Se ele está dizendo que ele é pecador, a partir de tudo aquilo que ele fez ainda assim por Cristo, como é que nós poderemos então julgar a nós mesmos? Paulo está deixando claro a sua falibilidade. Eu sou o principal dos pecadores. Eu me lembro, ainda quando era adolescente, que eu recebi uma explicação, o pastor Jocíder, uma pessoa muito importante na minha formação cristã, que ele sempre explicava este versículo a partir da seguinte premissa. Por que Paulo é o principal dos pecadores e ele se apresenta assim? Porque Paulo está se referindo a ele a partir do seu próprio ponto de vista. Ou seja, eu posso conhecer alguns erros seus. Alguns dos seus pecados podem se tornar públicos e eu posso conhecer alguns deles e ter ali talvez uma certa quantidade desses seus pecados. Mas os meus pecados eu conheço todos.
As minhas falhas estão todas diante de mim. Então, se eu for fazer uma comparação, ou se eu for estabelecer um julgamento entre eu e você, eu serei muito mais pecador do que você, no sentido de quantidade. Porque, embora eu possa conhecer alguns dos seus pecados, os meus pecados eu conheço todos. Dessa forma, sempre que eu julgar a mim mesmo em relação a você, pensando nessa quantidade de erros, eu serei muito mais falho do que você. E é essa reflexão que o apóstolo Paulo está fazendo quando ele se apresenta como o principal, como o pior deles. Mas isso foge das nossas categorias. Porque nós estamos acostumados a ter o nosso ego inflado, a ter a nossa autoestima elevada pelos outros. Nós não estamos acostumados a olhar para nós mesmos e entender que nós somos falhos, que nós somos de fato pecadores. Mas essa é a primeira iniciativa que eu preciso tomar. Entender que eu sou falho, entender que eu sou pecador e eu sou o principal dos pecadores. Mas isso não me torna menor do que os outros diante de Deus. Paulo está dizendo lá em 1 Coríntios, no texto que é a base da nossa reflexão, que ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado com o que as pessoas pensam dele. Ele não está preocupado com o que as pessoas vão dizer a respeito dele, nem com o que ele mesmo pensa a respeito dele. Porque ele está olhando para Deus. E é por aí que nós precisamos começar. Então, lembre-se da sua falibilidade. Segundo, como alcançar um padrão excelente que não seja refém de padrões inalcançáveis, não caindo na cilada de um julgamento necessário, como se fosse algo necessário ser julgado, como se fosse algo necessário a ficar olhando para o julgamento das pessoas a meu respeito, ou também a respeito do meu próprio julgamento. Não precisamos dos outros ou dos julgamentos dos outros. E Jesus deixou claro que julgar não é uma prática recomendável. Lembra? Julgar está muito longe da vontade de Deus que nós assim façamos. Mateus capítulo 7, versículo de 1 a 15, você pode depois conferir que nós somos advertidos com relação aos julgamentos. Não julgueis. Não julgueis. Ele fala ali das consequências para que nós não sejamos julgados, porque com o peso que nós julgarmos, nós seremos julgados. Mas a premissa é não julgueis. Não julgueis os outros, não julguei a si mesmo, nesse sentido de tentar trazer para você uma culpa que Deus já tirou. Que Deus pode tirar se você ainda não experimentou esse processo da conversão. Então, o problema, segundo Keller, é que não conseguimos ser assim. Sabe por quê? Porque julgamos a nós mesmos. Mas Paulo não faz isso. Quando afirma que não admite ser julgado pelos coríntios, nem por si mesmo, ele está dizendo que está consciente de seus pecados, mas não os conecta à sua identidade. As minhas falhas não estão conectadas à minha identidade, porque a minha identidade não é formatada pelo que eu faço. Ela é formatada por aquilo que Deus fez por mim, por aquilo que Deus pode fazer por você. E é exatamente essa a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho é que os nossos erros, passíveis de uma condenação em Cristo Jesus, são perdoados. E uma vez perdoados, eles não trazem mais sobre mim um peso de condenação. Por isso eu posso olhar para mim e me considerar o principal dos pecadores e ainda assim não viver de maneira, digamos assim, a não perceber o que Deus fez por mim, a não ter uma vida plena, a ter uma culpa excessiva sobre mim mesmo. Então, perceba que para alcançar
esse padrão excelente, que não está sujeito ou condicionado aos padrões humanos, eu não posso cair nessa cilada de que o julgamento é necessário. Terceiro passo ainda. Entenda que não são nossos erros ou nossos pecados ou acertos que formatam nossa identidade. Eu não sou um produto do que eu faço de bom ou de ruim. Eu não sou o que os outros dizem que eu sou. Também não sou o que eu penso a meu respeito. Pois a minha identidade é formada a partir daquilo que Deus disse que eu sou. E eu preciso entender isso. Sou um pecador. O principal dos pecadores. Mas em Cristo eu sou redimido. Em Cristo eu sou perdoado. Em Cristo eu sou amado e aperfeiçoado pelo Espírito Santo dia a dia. Por isso não importa o que as pessoas pensam de mim, não importa o que eu mesmo penso a respeito de mim, nada mudará a minha condição diante de Deus. Você é o que Deus diz que você é. Mas não leve essa ideia no campo de legitimar uma maneira tosca de querer ser grosso com as pessoas, de querer tratar mal os outros e não se importar o que elas pensam de você. Não é isso que Paulo quer dizer lá em 1 Coríntios, não é isso que também nós devemos ser. Eu não posso ser uma pessoa antipática e de repente, de maneira proposital, eu não querer importar com o que as pessoas dizem. Não é isso. Lembra que ainda vale o que nós somos exortados na palavra de Deus, que nós devemos ser o bom perfume de Cristo. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15. Eu preciso continuar sendo um reflexo daquilo que Deus é em mim. Agora, eu não sou medido pelos meus erros. Não sou medido pelo que as pessoas pensam de mim, não sou medido pelo que eu penso de mim, porque o que vale é o que Deus pensa a meu respeito. Mesmo sendo um pecador, Ele me ofereceu salvação. Mesmo não tendo direito a nada, Ele me tornou co-herdeiro com Cristo. Mesmo merecendo condenação, através do seu Filho, Ele me salvou. Então é isso que nós precisamos alcançar. É essa consciência de ter sido perdoado, é que deve permear toda a minha vida. É isso que vai me ensinar a lidar com essa questão da auto ou da baixa estima. Qual que é então a solução? Para que eu não seja nem orgulhoso, com a elevada autoestima me colocando acima dos outros, para que eu também não seja alguém que parte para uma autonegação, desvalorizando aquilo que eu sou. Qual é a solução? A solução é eu ter um ego saciado. E esse é o quarto passo. Nós precisamos alcançar esse ego saciado. Ele enxerga todos os tipos de pecado que tem. Todos os tipos de realizações. Mas recusa interligar isso à minha identidade. Ao mesmo tempo que eu sei que eu sou pecador, eu também sei que eu posso ser usado por Deus, que eu posso ser bênção na vida dos outros. Mas, ao mesmo tempo que meus pecados não me diminuem, os meus acertos não me elevam nesse sentido. Porque isso não interliga a minha identidade. Porque eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Embora o apóstolo Paulo se considere o principal dos pecadores, esse fato não o impediu de realizar a obra de Deus. Por outro lado, ele foi um apóstolo, ele foi um servo de Deus aprovado, mas isso também não fez com que ele tivesse uma consideração acima daquilo que é necessário por ele mesmo. Nas palavras de Keller, não poderíamos ser mais diferentes de Paulo. Se eu me vir como uma pessoa ruim, não terei autoconfiança. Se me achar pecador, cheio de orgulho, cobiça sexual, ira, ganância e outras coisas das quais Paulo afirma ter o coração cheio, não terei confiança. Por quê?
porque julgarei a mim mesmo. Estabelecemos nossos padrões e depois nos condenamos. Dessa forma, o ego nunca fica satisfeito. Nunca. Paulo está afirmando algo impressionante. Não me importo com o que vocês pensam, nem com o que eu penso. Paulo nos leva a um território completamente novo e desconhecido. Seu ego não está inflado. Seu ego está saciado. E como ele alcançou isso? Através do que o Keller vai chamar da humildade do Evangelho. A humildade do Evangelho mata a necessidade que eu tenho de pensar em mim. A humildade baseada no Evangelho significa que não relaciono mais cada experiência e cada conversa à minha pessoa. Na verdade, deixo de pensar em mim mesmo. E essa é a liberdade que vem do autoesquecimento. É o descanso bendito que somente o autoesquecimento nos oferece. Tanto a baixa autoestima quanto o orgulho exacerbado são transtornos terríveis para o nosso futuro e para quem nos rodeia. A pessoa que se esquece de si mesma, age de modo totalmente diferente. Quem tem o ego satisfeito e não inflado, não se deixa abater pelas críticas. A pessoa ouve a crítica e a entende como uma oportunidade de mudança. Parece idealismo? Quanto mais compreendermos o Evangelho, maior é o nosso desejo de mudar. Então, quanto mais críticas nós recebemos, são mais oportunidades para que nós entendamos essas críticas, retenhamos aquilo que de fato procede e tenhamos essa possibilidade de crescer, de mudar aquilo que for necessário. Mas isso não me afeta no sentido de me tornar menos valorizado do que eu sou ou mais valorizado. Quer críticas, quer elogios, isso não pode mudar aquilo que eu sou. E eu quero concluir então pensando em algumas coisas práticas. Primeiro, fuja da necessidade de ser julgado, quer seja pelos outros, quer seja por você mesmo. Geralmente, quando nós julgamos a nós mesmos, nós usamos as pessoas como comparativo. Eu me considero em relação a uma outra pessoa e porque eu não alcancei o que ela alcançou, porque eu não sou o que ela é, eu então começo a desvalorizar a mim mesmo. Isso não é adequado. Lembrando que eu sou aquilo que Deus disse que eu sou. Sou pecador? Sim, falho. Muito falho. Mas perdoado em Cristo Jesus. E agora com a oportunidade de viver uma vida que vale a pena. Segunda coisa, pare de submeter-se ao julgamento da sua própria consciência. Pare de ficar se comparando com os outros. Pare de ficar comparando a sua vida com a vida dos outros, os seus feitos com os feitos dos outros. Porque isso é uma grande armadilha. E por fim, busque a humildade do Evangelho. Pois somente nela nosso ego será verdadeiramente transformado. Lembra que no Sermão da Montanha, Jesus vai trabalhar essa questão, né, de querer se engrandecer. Jesus vai exatamente tratar dessa questão, das nossas práticas mais básicas, até mesmo aquilo que nós fazemos para Deus. Se fazemos alguma coisa para Deus, para ser reconhecido, estamos completamente equivocados. Se fazemos alguma coisa para as pessoas, para também sermos reconhecidos, também estamos equivocados. E nós sabemos, olha para a experiência de Salomão, isso não resolve. Alcançar coisas, empreender, ser alguém notado pelos outros, não satisfará a sua vida plenamente. A única coisa que pode te satisfazer é você entendendo a sua identidade. Pecador? Sim, mas em Cristo, perdoado, capacitado pelo Espírito Santo para ser aquilo que Deus quer
que você seja. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais em questões mais práticas. E a ideia é exatamente em como alcançar essa humildade do Evangelho. Já falamos, primeiramente, que o nosso ego, naturalmente, ele é terrível. Então nós já começamos perdendo nessa luta. Hoje você aprendeu que existe uma saída, que existe uma maneira de você não deixar o seu ego natural influenciar a sua vida a ponto de deixar você nessa oscilação entre altos e baixos. Os dois são danosos. Tanto uma autoestima elevada vai te conduzir a um orgulho e vai tornar você uma pessoa de difícil convivência e vai tornar você alguém que não estará dentro daquilo que é a vontade de Deus. Como também se você tiver uma autoestima baixa, desvalorizando a si mesmo, ou entrando nesse processo, né, de autonegação, isso também não te fará bem. Então a solução é você possuir essa humildade que provém do Evangelho, que não se interessa com aquilo que as pessoas pensam de você nesse sentido, porque você, na verdade, vai se entender como alguém que é um instrumento de Deus para abençoar outros. E a sua vida vai ser voltada para os outros. E esse é o caminho para que nós tenhamos, de fato, evidências de um ego transformado. Deus te abençoe e na próxima aula nós voltamos a tratar desse assunto.